Você já se sentiu como se a sua mente estivesse em um turbilhão tentando entender as coisas buscando Deus, mas no final tudo parecia embaçado distante? Já sentiu que sua alma está sobrecarregada com tantos ruídos, tantos pensamentos, tanta pressão, que até a oração se torna uma luta e não mais uma experiência de conexão? Pode ser que você tenha sentido a presença de Deus em algum momento, mas agora, mesmo orando, parece que nada acontece. O que acontece quando essa sensação de distanciamento invade sua vida espiritual? O que realmente acontece quando, apesar de tanto esforço, você não consegue sentir a paz de Deus? Essa é a armadilha invisível da mente ansiosa. O mundo em que vivemos nos ensina a ser rápidos, a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a responder instantaneamente, a consumir informação sem parar. E essa pressa mental, esse excesso de estímulos, vai se infiltrando em nossa vida espiritual de maneira silenciosa. A ansiedade começa a tomar conta de nossa mente. E em meio a tantas preocupações com o amanhã, com a nossa família, com o nosso trabalho, com nossas finanças, Deus vai se tornando cada vez mais distante. E o pior é que muitas vezes não percebemos. Nós tentamos orar, pedimos a Deus por direção, buscamos sua paz, mas a mente não para. As palavras de Jesus a Marta em Lucas 10:4-42 podem ser aplicadas a nós hoje. Marta, Marta, você está preocupada e agitada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Deus não nos pede para fazer mais, Ele nos pede para estar mais, para sentirmos a sua presença, para silenciarmos as distrações que nos impedem de ouvir a sua voz. Esse é o erro comum entre muitos cristãos. Orar muito, mas não escutar nada. Quantas vezes você se viu orando intensamente, mas ao final sentiu que as palavras se dissiparam, sem nenhuma resposta? O que acontece quando buscamos tanto por respostas e não conseguimos ouvir a resposta que Deus está nos dando? Isso acontece porque muitas vezes confundimos agitação emocional com vida espiritual. Nossa oração se torna uma performance, um desabafo, mas sem espaço para escuta. Criamos um monólogo, e Deus quer um diálogo. O equilíbrio entre falar e ouvir é fundamental para que possamos realmente nos conectar com Ele. A vida espiritual não é sobre quanto você fala, mas sobre o quanto você é capaz de escutar. A oração não é apenas sobre pedir, é sobre se aquietar. É sobre criar um espaço para que o Espírito Santo fale com você. O que Jesus nos ensina em Mateus 6,6, quando Ele fala sobre a oração secreta, é no silêncio que ouvimos. É na quietude que encontramos a verdadeira intimidade com o Pai. A ciência da mente humana também nos ajuda a entender essa dificuldade. O conceito psicológico do viés de atenção seletiva explica como, naturalmente, tendemos a focar apenas no que está mais presente, mais barulhento, mais imediato. Nossa mente tende a priorizar o que é mais urgente, o que mais nos inquieta, mesmo que isso signifique ignorar o que é realmente importante. Em nossa caminhada espiritual, isso significa que muitas vezes estamos tão focados nas preocupações e nas distrações do dia a dia que nem conseguimos perceber a presença de Deus ao nosso redor. Como Paulo nos ensina em Romanos 12:2, nossa mente precisa ser renovada. Precisamos aprender a discernir entre o que realmente importa e o que está apenas roubando nossa paz. Precisamos mudar o foco. Quando silenciamos a mente e nos entregamos ao Espírito, começamos a perceber o que Deus está dizendo, o que Ele quer fazer em nós, por nós e através de nós. Então, como podemos voltar a ouvir a voz de Deus? Como podemos reeducar a nossa mente para reconhecer sua presença em meio ao caos? Aqui está um exercício prático, simples e profundo. Baseado em Salmo 46:10 e João 10:27, o Salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o primeiro passo. Aquietar. Feche os olhos, respire profundamente e tente silenciar tudo o que está em sua mente, mesmo que por alguns minutos. Imagine que você está diante de Deus, não para pedir, mas para ouvir. Em João 10:27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Para ouvir, precisamos silenciar, abrir nossos ouvidos espirituais para que Ele fale. O exercício é simples. Primeiro, encontre um lugar tranquilo. Segundo, respire de forma controlada. Terceiro, fique em silêncio por 5 minutos. Quarto, pergunte a Deus: o que o Senhor quer me dizer agora? E então, espere. Permita-se ouvir. O que surgir em sua mente e em seu coração é Deus se revelando a você. Não se preocupe com os pensamentos que surgem, apenas reconheça e retorne ao silêncio. Deixe-me compartilhar uma história pessoal. Houve um tempo em que minha mente estava sobrecarregada. Eu orava muito, mas não conseguia sentir a presença de Deus. A minha fé parecia bloqueada, minha mente estava cheia de preocupações. Eu estava em uma constante busca, mas não encontrava paz. Até que um dia, eu entendi. Deus não queria apenas as minhas palavras, Ele queria o meu silêncio. Ele não queria que eu me esforçasse mais, mas que me rendesse ao seu amor. E foi nesse silêncio interior que Deus me encontrou. Ele me mostrou que, em vez de tentar entender tudo, eu precisava aprender a confiar no processo.
Conexão com o céu exige rendição total, exige abrir mão do controle, exige confiar, mesmo quando não há respostas imediatas. Hoje, se você se sente perdido, se sente sobrecarregado, se sua mente está bloqueada, saiba que Deus está esperando por você no silêncio. Ele não está distante, Ele está pedindo que você pare e ouça. Quando você aquietar sua alma, Ele vai começar a restaurar sua intimidade com Ele. Não se apresse, não se desgaste. Apenas permita-se ouvir, porque quando ouvimos a voz de Deus, somos restaurados. E a paz que tanto procuramos começa a habitar nossa alma.